Já voltamos. E se você tem um pedido de oração, pode ligar para o Clube 700. Aqui temos conselheiros preparados para te atender, conversar com você e orar pela sua causa. Se está passando por momentos difíceis ou se conhece alguém que precisa de uma força, pode contar com a gente. A equipe de conselheiros do programa está a seu dispor e vai orar com você. Ligue já. E agora eu quero que você conheça Rosana Rocha. Quando pequena, foi vítima de maus tratos e viu os pais discutirem severamente. O álcool e a violência eram constantes na família. Ao crescer, ela vive um casamento conturbado e uma depressão profunda entra em cena e acentua os traumas que sua alma vivia. Como encontrou a alegria e teve suas emoções restauradas, você assiste agora. Na minha caminhada com Cristo, eu descobri que o amor cura todos os males. Rosana nasceu numa família sem muitos recursos financeiros e poucas demonstrações de afeto. Sua infância foi marcada por traumas e violência. Meu pai era alcoólatra e a minha mãe era muito agressiva. E além dela me espancar, e ele também, eles falavam palavras que agrediam a minha alma, que me deixava muito... Eu sofria muito, doía mais as palavras do que a agressividade deles física. Por causa das agressões físicas e verbais, Rosana tinha muito medo de seus pais. Com o tempo, passou a acreditar que não tinha valor. Eu me sentia desamparada, me sentia sozinha e desprotegida, muito desprotegida. Rosana presenciou inúmeras brigas entre os pais. Quando eu tinha uns 6 anos, por exemplo, meu pai ficou bêbado e ele começou a agredir minha mãe. Quando estava com 16 anos, os pais de Rosana tiveram uma briga que marcou ainda mais a história da família. E os meus vizinhos chamaram a polícia. O delegado aconselhou minha mãe a ir embora, levar as crianças menores e deixar eu, que era adulta, que trabalhava para sustentar o meu pai, para me deixar com ele, para cuidar dele. Então, a partir desse momento que eu fiquei sozinha com ele, sem a presença da minha mãe, aí a agressividade dele se voltou para mim. Em busca da liberdade, Rosana se casou e nunca mais viu seu pai. Depois do meu casamento, eu era emocionalmente muito abalada e eu esperava do meu marido algo que ele também não podia me dar. Eu queria ser amada, compreendida, né? Ao longo do casamento, Rosana teve 3 filhas. Eu agredia as meninas, né? E eu fazia com as meninas exatamente o que minha mãe fazia comigo. Então, assim, não a agressão física, mas a agressão com palavras, né? Suas filhas conheceram Jesus na adolescência, mas Rosana era muito resistente à ideia de servir a Deus. Quando as minhas filhas se converteram, elas me levavam na igreja delas e começavam a me cercar de amor. Os jovens, a gente ama a senhora é muito importante. Elas falavam do amor de Deus e eu falava, isso não existe, amor não existe. O tempo passou e Rosana continuava angustiada e sem esperança. Aos 40 anos, entrou numa crise profunda de depressão. Eu não tinha forças para viver, para resistir toda aquela dor da alma que eu sentia. Mas as filhas foram a base que Rosana precisava para se reerguer. Na verdade, não fomos nós orávamos, mas nós não nos impunhamos, nós não impunhamos a nossa fé a ela, mas a gente foi vivendo mesmo, com tranquilidade e orando e querendo compartilhar com ela a alegria que a gente estava sentindo. Minha mãe, hoje para mim, assim, ela é uma inspiração, né? Porque a transformação foi tão grande. E ela, assim, ela investe muito no reino de Deus, né? Muitas pessoas têm sido transformadas pelo testemunho dela. Após algumas visitas à igreja, Rosana pensou seriamente sobre tudo o que estava vivendo. Então, ela pediu a Deus que lhe mostrasse o caminho que deveria seguir. Eu sonhei com Jesus e ele falou comigo. E eu tive uma certeza de que eu precisava de Jesus. Rosana começava uma nova vida e Deus
a ajudou também a superar os traumas de seu passado. Depois que eu conheci o amor de Deus, eu sinto um desejo de ajudar as pessoas que sofrem como eu sofri antes. Hoje, Osana, com sua vida restaurada, dá aconselhamentos em um programa de recuperação de problemas emocionais em sua igreja. Ajudando outras pessoas, ela se sente mais confiante e decidida dia após dia. O amor de Deus é tão precioso na vida da gente que eu não saberia viver sem o amor de Deus nos dias de hoje. Porque os dias de hoje são difíceis. E a gente sem o amor de Deus, a gente é vazio e infeliz. E a nossa felicidade vem desse amor. Osana tem realmente uma história de restauração para contar, não é mesmo? O que ela viveu no passado, infelizmente, faz parte da vida de muita gente. E algo que me chamou a atenção se refere ao estado emocional que ela chegou, onde sentimentos de depressão começaram a tomar o controle de sua vida. A depressão se tornou um problema comum em nosso século. Por que as pessoas são tão assoladas por essa doença? Evidentemente, histórias de traumas, tristeza, violência, como a de Osana, podem conduzir a pessoa à depressão. Mas eu creio que os distúrbios emocionais que têm afligido cada dia mais gente são também o efeito colateral de um estilo de vida equivocado. As pessoas trabalham mais e geralmente em empregos com os quais não se identificam. O período de lazer, quando acontece, se concentra em idas aos shoppings, o que dispara em alguns a compulsão por compras e em outros a frustração por não conseguirem satisfazer os seus desejos de consumo. A tecnologia nos beneficiou sob muitos prismas, mas em contrapartida aumentou consideravelmente o sedentarismo e tornou até mesmo os relacionamentos virtuais. No que tange à espiritualidade, muitos procuram na religião a esperança para suprir as suas necessidades e se apoiam em rituais e tradições. Uma religião vazia e infrutífera que acaba causando ainda mais frustração. Deus é a fonte de toda a sabedoria, equilíbrio e saúde mental, física e espiritual. Somente através de um relacionamento com Deus podemos desfrutar a vida plenamente. Ele nos dá a direção, nos ensina através das adversidades e nos conduz a uma vida com propósito. Se você precisa de cura para as feridas da sua alma, você pode dar uma chance a si mesmo, assim como fez Osana. Acredite, confie e entregue o controle dos seus dias nas mãos daquele que mais conhece você, Deus. Se for o que você deseja, eu quero ajudá-lo a orar. Vamos lá? Ó Deus, eu tenho vivido assim, conforme o mundo manda. Eu tenho nadado junto com a correnteza. Eu tenho andado de uma maneira tão triste, numa existência tão vazia. E só o Senhor pode mudar isso, eu creio. Por isso eu te entrego agora a minha vida e coloco aos pés da cruz as minhas tristezas, minhas frustrações, minhas ansiedades, confiando que o Senhor irá cuidar de todas as coisas. Eu te entrego o controle absoluto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E se você precisa de uma oração por sua vida, pode contar com a gente. Ligue para o Clube 700 e um de nossos conselheiros irá te atender com todo carinho e orar por sua vida. Ligue agora.